Uhum. Bom dia, queridos da paz, tudo bom? Vamos ter mais um dia do nosso devocional em família, né? Fruto do Espírito, texto de Gálatas 5:22. Nós vamos falar sobre amabilidade, algumas versões da benignidade. A gente estava até estudando, é bem difícil, porque está tudo muito ligado, né? Sabemos que o fruto é um fruto só, de 9 gomos, todos ligados. Mas a amabilidade, o grego, termo original, krestotes, é o termo original dessa palavra. Ela quer dizer gentileza, ser útil, né? Ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa útil, uma pessoa boa, amável. Né? Isso vai ser gerado em nós através do Espírito Santo. Sendo um fruto do Espírito, ninguém é bom, Paulo diz isso lá em Romanos. Todos nós só podemos alcançar isso sendo cheios do Espírito. Então vamos aprender um pouco sobre amabilidade. Amém. E uma dos sinônimos, né, que a gente pode ver nesse fruto é a generosidade, né, e a gentileza, como o Cristiano já falou. E tem que ser algo, né, esse fruto do Espírito, ele está relacionado com a nossa essência em Deus, porque Deus é benigno, né? E aí eu quero ler aqui uma parte que fala do próprio Jesus, que diz assim: um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo, que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade ou amabilidade para com os pecadores, inclusive no momento de sua crucificação, quando ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que lhes fazia mal, como está no relato em Lucas 23:34. Então, o próprio Jesus, né, tem essa essência, porque, claro, o fruto do Espírito vem de Deus, mas nós precisamos buscar, né, isso como essência nele, porque nós precisamos ser benigno assim como ele é. Nós precisamos ser cordiais assim como ele é. Ele que perdoou até os inimigos dele, né? Então, é isso que o Senhor espera de nós, né? E quantas vezes nós queremos, às vezes, revidar uma afronta e ficamos chateados com algumas atitudes conosco, mesmo a gente sabendo que nós estamos injustiçados em determinadas situações. E a gente sabe que Jesus, em todo tempo, ele foi injustiçado. E ele tratou o outro, né? Ele tratou o seu próprio inimigo com amor, perdoando os seus pecados. Mas a benignidade, né, ela precisa ser um fruto em nós, né, e nós permitirmos amar e desejar coisas boas até para aqueles que nos perseguem, até para aqueles que podemos dizer inimigos, porque a gente sabe que o nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A gente sabe que muitas vezes algumas situações vêm do inimigo mesmo, né, das nossas almas contra a nossa vida. E como que nós vamos lidar com isso? Com benignidade. Então, a benignidade precisa ser uma essência em nós. Nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito em nós, porque nós precisamos ser semelhança de Cristo. Uma vez que ele diz que ele está perdoando os seus inimigos, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A mesma maneira, muitas vezes a gente tem que olhar o outro, né, quando ele vem nos afrontar, quando ele vem trazer, né, discórdia, quando ele vem fazer algo contra nós, e muitas vezes a gente se decepciona, a gente se magoa, ou até mesmo a gente não usa de cordialidade, né? A gente não é gentil. Quem é, né, que muitas vezes, em muitos momentos, deixou de ser gentil, generoso com aquele que afrontou, com aquele que desejou mal. Né? Mas a palavra de Deus nos ensina o tempo todo que isso precisa ser um fruto em nós, a essência em nós, independente daquilo que fazem conosco. Então, sendo um fruto do Espírito, né, fazendo parte do fruto do Espírito, só quem tem o Espírito Santo pode manifestar. E às vezes nós falamos sobre os nossos comportamentos, né? Deus nos conhece, mas mais do que Deus nos conhecer, nós precisamos conhecer o Senhor que Ele espera de nós. Então, Ele espera que isso seja gerado em nós pelo Espírito. E isso vai ser gerado à medida que o Espírito tiver vez na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Paulo em Romanos, ele fala, capítulo 3, versículo 12, ele fala que todos se desviaram da fé. Ele diz, né, falando do nome natural, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse fazer o bem que ele diz aqui é desse termo créstates, é da amabilidade e benignidade. Então, quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir fazer, mas quem tem vai conseguir fazer. E essa bondade ela vai ser manifesta não só numa reação, como o Lilian já falou antes, mas as nossas ações têm que ser permeadas de gentileza, de utilidade, né, de amabilidade. Então, nós precisamos ser amáveis com as pessoas, cordiais com as pessoas, sem conhecê-las, sem saber se elas vão nos responder da mesma forma, sem saber se elas nos maltratarão ou não, ou se nos agradarão, ou se nos abençoarão, ou se nos amaldiçoarão. Nós precisamos, porque isso faz parte de nós agora que o Espírito Santo habita em nós. Então, ter uma vida controlada pelo Espírito, ter uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que manifesta, é ter uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Nós precisamos manifestar este fruto, precisamos ser gentis e amáveis antes que alguém seja conosco, porque isso precisa fazer parte da nossa natureza. Lucas 6, 32 até o 35,
Diz assim: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, na verdade, ter o fruto da benignidade é justamente agir, né, com cordialidade, com respeito, com amabilidade, mesmo com aqueles que nós não conhecemos, não só aqueles que nos ferem ou nos fazem mal, mas até aqueles que a gente não conhece, não é verdade? Então, é isso que o Espírito Santo vem trabalhando, né, à medida que a gente deixa ele agir na nossa vida. Ele transforma, né, toda a nossa história, ele transforma toda a nossa essência e a gente aprende com ele a ser como Jesus. Então, tudo que nós devemos, né, desenvolver desse fruto é justamente agir com essa benignidade, independente se é um conhecido, se é um desconhecido. É quando você olha, né, na internet, quando você olha na televisão e tem, né, notícias ruins de determinados lugares ou pessoas e você se compadece dela mesmo você sem conhecer. E aí, né, como nós não temos o acesso direto a essa pessoa, a gente tem atos de benignidade. A gente passa a orar, a gente se compadece da dor, né, e a gente se coloca no lugar do outro. Então, eu acredito que é nesse fruto, né, da benignidade que o Senhor quer trabalhar nesses dias em nós, porque com as redes sociais, com tantos ataques que nós vemos de palavras, né, de atitudes, né, de pessoas, né, ferindo umas às outras, nós como cristãos temos que desenvolver ainda mais o fruto do Espírito e principalmente a benignidade em nossos corações, para tratarmos os outros com respeito, cordialidade, amabilidade, que é justamente essa palavra, o fruto de benignidade em nós. Amém, irmão. Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa gerar em nós toda a sua vontade, todo o seu fruto, que é completo, para sermos pessoas semelhantes a Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Beijo.